Olá, bom dia. Hoje, 26 de março de 2026, vou falar de um assunto um tanto polêmico, que é o que tem inundado as redes sociais nos últimos dias, que é essa nova lei, né, favorecendo as mulheres, não que elas não sejam merecedoras. Um problema que a gente precisa entender, a gente não, as próprias mulheres precisam entender, é que as armadilhas que essas leis trazem incutidas. São leis pensadas sem levantamentos de consequências, né, para que incute nela, que pertinente a ela. Desde do passado, com a ideia marxista, que a estrutura luta para destruir a própria família, como o próprio Lenin diz, né, que incentivar as lutas de classes, promover greve mesmo ilegais, essa desordem que patrocinada pelo socialismo, pela esquerda mundial, vem trazendo um certo distúrbio, que é colocando hétero contra homem, mulher contra homem, e grupos sociais se galfiando, e as pessoas não estão percebendo que o verdadeiro sentido é a desordem. O verdadeiro sentido é a desordem. Vamos falar um pouco da lei anterior. Eu pergunto, não é nem da lei, do entendimento dos magistrados. Eu pergunto, é vantagem para um homem inteligente, eu estou falando um homem inteligente, que queira se relacionar com uma mulher, tentar um novo relacionamento, e essa mulher tem filhos menores, um cara inteligente vai pensar duas vezes. Quem vai perder é essa mulher. Por que isso? Porque se ele está com essa mulher e passa 4, 5 meses e faz amizade com os filhos dela, aquela questão toda, não dando certo o relacionamento, ela pode entrar pedindo uma medida socioafetiva, e ele vai pagar uma pensão socioafetiva para aqueles filhos que ele não sabe de quem é. Eu pergunto, esse entendimento ajudou as mulheres em quê? Pelo contrário, vai prejudicar, ou já tem prejudicado muito. Porque muitas pessoas até querem ter um compromisso sério com a mulher que tem filhos. Mas para evitar um problema futuro, ela evita esse problema. Então, essa lei beneficiou as mulheres em quê? Em nada. Essa lei do pai socioafetivo só complicou a vida das mulheres. Esse sistema agora virando lei, que passou no Senado, vocês acham que vai beneficiar as mulheres? De se um homem interromper uma mulher falando numa reunião, ele pode ser preso? De se uma mulher chegar estressada e o cara perguntar, você está de TPM hoje? Você pode ser preso? Você sabe qual é o resultado dessa lei? É que as mulheres vão precisar crescer mais na área de empreendedorismo. Porque os homens, os empresários, eles vão pensar duas vezes em preencher vagas do seu quadro de trabalhos com o sexo feminino. Lógico que ele vai. Como é que ele vai querer botar uma mulher para trabalhar na sua empresa, sabendo que se por algum motivo ele for repreendê-la, ele pode ser preso por isso? É melhor para ele não correr risco e não a colocar. Então essa lei vai beneficiar as mulheres em quê? Não. As mulheres estão caindo numa armadilha diabólica, que só vão ser o único prejudicado são elas, porque os homens têm como fazer isso. Os homens têm como substituir a mão de obra por mão de obra masculina, que não tem problema nenhum.
quem vai ficar no prejuízo será sempre a mulher. Até porque elas não estão vendo que estão sendo desrespeitadas de tal ponto que o XX não tem mais valor. O XX hoje é representada por XY. A palavra mãe sumindo dos registros de nascimento. Em que avanço vocês estão? Me responda, por favor. Vê se não tem alguma coisa muito maior tentando destruir vocês por trás de tudo isso. Mulher, pela sua representante no Congresso Nacional, é tratada como esgoto da sociedade. Mulher tratada na sua mais alta representação como cadelas. Que representação é essa? Mulher tratada não como mulher, mas como aquela que gesta. Vocês acham que isso é avanço? Isso é o maior retrocesso da história. Mas isso é um projeto de poder incutido por trás disso. Não é à toa que surgem essas coisas. Não, tem todo um mecanismo por fora. Porque eu vou ser sincero, eu sendo um empresário, tendo uma empresa, com todos esses riscos que eu alenquei aqui, não poder, se até perguntar se você está de TPM, você pode ser preso. Se interromper no meio de uma palestra, pode ser preso também. Eu não correria esse risco e não contrataria. Não é discriminação, é prevenção. É prevenção. É a mesma coisa do cara não querer estar pagando pensão para sócio afetiva, dizer assim, não, eu vou namorar com aquela mulher, mas ela tem filho, mas qualquer coisa se não der certo. Não, se não der certo você vai pagar. Daqui que você prova que você não tem amizade com esses filhos, daqui, meu filho, você vai ter que pagar a pensão sócio-afetiva. Então, essas leis, na verdade, só vieram para prejudicar a vida das mulheres. Não veio para facilitar em nada. E eu não sei por que tem um bocado de pessoas defendendo uma coisa sem mensurar causa e efeito. Não basta você querer falar alguma... Você tem que ter causa aqui na mão e efeito. A causa, a lei, qual é o efeito da lei na vida dessas trabalhadoras femininas? Trabalhadoras, na verdade. Qual é o efeito dessa lei? E nada disso foi pensado. Então, como todo mundo estava falando, eu também resolvi dar a minha opinião. E eu acredito que está sendo um tiro no pé e as mulheres não estão percebendo, já que perderam até o título de ser chamada de mulher. Estão chamadas apenas por aquela que gesta.